me ouvindo bem? Obrigado, Cole. Agradecer a sua presença, na sua pessoa, o convite do SINDAG e especialmente a sua pessoa por viabilizar esse painel com novas tecnologias, trazer novidades relacionadas ao setor de aviação agrícola. Agradecer a presença de todos os senhores. E nós estamos aqui a convite da STOL para falar sobre um novo bico de pulverização. Nos últimos 27 anos que eu trabalho com aviação agrícola, sempre pesquisei equipamentos que gerassem gotas finas, né, Cristofoletti, que dão a melhor cobertura do alvo. Hoje, depois de 27 anos, eu estou pesquisando gotas grossas, mas é por um motivo que nos preocupa bastante, que é a deriva de gotas. Então, os ensaios de validação que nós vamos apresentar, do novo bico chamado STOL ULD, Ultra Baixa Deriva, visam avaliar as gotas produzidas, que são gotas grossas, extremamente grossas, para aplicações em áreas com risco de deriva acima daquele risco aceitável que nós estamos acostumados a trabalhar com os outros bicos, como por exemplo o próprio bico STOL e outros bicos defletores. Em termos de história anterior, né, então os antecedentes, a oficina STOL produz vários equipamentos de pulverização, vocês conhecem, com certeza muitas empresas aqui presentes utilizam vários equipamentos da empresa. Nós trabalhamos com pesquisa de novos equipamentos, diversas marcas, não temos vínculo comercial com nenhuma empresa, e desde 2004 nós pesquisamos equipamentos para STOL, no caso o bico STOL, e a gente já está aí trabalhando há 12 anos com eles. A situação atual que gerou essa necessidade de pesquisa é justamente o fato de a deriva de gotas em regiões com ventos fortes e frequentes, como é a região onde eu trabalho no litoral do Rio Grande do Sul, limita o uso de aplicações aéreas. Nós temos lavoura para tratar, temos aviões disponíveis, toda a equipe de solo, piloto, e não conseguimos começar uma área porque existe um risco de deriva. E ficamos esperando horas, ficamos esperando dias para fazer uma aplicação. Ou vamos à lavoura do cliente, aplicamos 30% da área e paramos porque o restante não dá para aplicar. E temos que retornar lá depois de alguns dias. E isso nos toma muito recurso, muito tempo, muito dinheiro e trunca toda a nossa programação. Então, o nosso objetivo é tentar descobrir uma ferramenta que não nos limite tanto as oportunidades. E os segmentos que nós enxergamos para usar esse tipo de equipamento são muito específicos também. Por exemplo, maturadores em cana-de-açúcar, não se aceita deriva de maturador, dessecantes em soja, e aí entra glifosato e todos os outros dessecantes, paraquat, e herbicidas, por exemplo, em arroz mutagênico, que eu tenho duas variedades de arroz plantadas na mesma fazenda, uma eu posso aplicar herbicida, a outra não aceita aquele herbicida, então eu não posso ter deriva para áreas lindeiras, e vários outros segmentos agrícolas. Dentro dessa situação atual, então, os bicos disponíveis no mercado não estão sendo suficientes para muitos casos e nós não conseguimos fazer boas aplicações. Estamos buscando um tipo de bico que gere gotas maiores e menos gotas finas dentro do espectro. Então, são duas coisas que eu estou buscando. Uma média de gotas maior e eliminar as microgotas do espectro. Para isso, a alternativa que surgiu é o novo bico STOL ULD, Ultra Baixa Deriva. Esse bico só produz gota grossa. Ah, mas eu quero fazer uma aplicação de fungicida com gota fina para pegar o bacheiro da soja contra a ferrugem. Não usem. Ah, mas eu quero fazer uma aplicação de inseticida para pegar o percevejo do arroz lá no bacheiro do arroz. Não usem, não é esse bico, é outros equipamentos que vão fazer esse trabalho. Esse tipo de bico é gotas extremamente grossas, 400 micrômetros, 400 micras e até mais, 500 micras, vocês vão ver os resultados. O primeiro conhecimento que nós tivemos dessa tecnologia é da literatura, né? Bicos semelhantes a esses são usados no exterior já há vários anos. A marca Acoflow é uma marca de bicos similar a esse. E no Brasil, o primeiro voo que eu observei foi na Tangará Aviação Agrícola, questão de um mês de maio, eu estive lá na empresa e lá a STOL fez uma demonstração, numa palestra que eu fiz lá, na cultura da cana, mostrando tecnologia de aplicação de maturadores. Eu fiquei muito entusiasmado
com a baixa deriva que eu observei naquela aplicação com água que nós fizemos lá para usineiros que estavam presentes no evento. Esse aí é um dos cartões de papel sensível coletados lá. Isso é água. Olha o tamanhão da gota aí. Isso aqui não tem nenhum outro bico no Brasil que faça essa gotona grossa aqui. Aí está uma foto do bico, né? Ele tem um corpo, uma válvula antigotejo e vários caninhos aqui, umas tubulações atrás por onde sai o líquido, vocês podem conhecer no stand da Stoll. Esse pequeno registro azul aqui é para abrir ou fechar o bico e a gente está usando apenas para efeito de teste, não há necessidade de usar esse registro nas aplicações. Então nós fizemos os testes em Palotina, no Paraná, na sede da Stoll, aí está a sede da empresa, essa é a sede da Stoll no Paraná, e da Aviação Agrícola CEL, aí está o aeroporto, onde nós fizemos os voos. Fizemos com 2 aeronaves, um Air Tractor 502 e um Ipanema 202. Aí nós temos o piloto em comando, o Shelber, o César aqui presente, e o Oscar, que é o coordenador da empresa técnico agrícola que nos acompanhou. O bico Stoll, o LD testado, ele tem 3 diâmetros de tubulações, fina, média e grossa, todas fazem gotas grossas, nós testamos as 3 tubulações, uma delas tem 0,63 polegadas, outra 0,085 polegadas e outra 0,1 polegada, esse é o diâmetro daqueles orifícios, aqui uma vista interna do bico, vocês podem conhecer no estande da empresa. Aí uma foto no Tractor, aí uma foto da barra, esta barra no Tractor, ela tem bico Stoll convencional misturados com bico Stoll LD, e a gente então com aquelas torneirinhas azuis fechava um e abria o outro. Então com a mesma barra eu testava bico Stoll comum versus bico Stoll LD. Simplesmente abria alguns bicos, fechava os outros. Ficamos 2 dias fazendo voos, aqui está o Ipanema, equipado, testamos de 16 a 20 bicos na aeronave. Os cartões de papel sensível colocados a 30 centímetros do solo. E os tratamentos então testados. Tratamento branco, que é a testemunha, é o padrão. Bico Stoll, 36 bicos na aeronave Air Tractor. As faixas amarelas aí é o 502 com os 3 orifícios, o mais fino, o médio e o maior, sempre 30 litros por hectare. Depois com 502 com mais bicos, para ver se dava alguma diferença. E por último, Ipanema também com 30 bicos. Esses foram as avaliações que nós fizemos. Temperatura estava ao redor de 22, 23 graus centígrados, umidade 50%, ventos calmos de 3 a 6%, eu não queria deriva, eu queria ver como as gotas iam se depositar. As condições de voo, um tiro único com vento aproado, altura de 3 metros, coletores espaçados entre si e perpendiculares à linha de voo, então foram voos simples. Aí está um voo do Tractor, essa luz está meio clara, mas dá bem para ver os filetes de gotas caindo aqui, não faz aquele vórtice, não abre a faixa cai fechada, é surpreendente, faixa cai fechada, abre muito pouco, e com o Ipanema, mesma coisa. Então é possível, talvez nas telas laterais vocês enxerguem melhor, os filetes de gotas saindo. Existe um vídeo muito bom sobre isso, gravado pelo Kleiner, que está aqui, que está lá no estande também, para quem quiser ver essa aplicação com a GoPro na aeronave. Eu trouxe as imagens dos cartões para mostrar para vocês. Essas imagens de cartões, nós não pegamos 1 centímetro quadrado, nós amostramos 1 polegada quadrado, 2,5 por 2,5, que dá 6 centímetros quadrados, embora os dados sejam apresentados em gotas por centímetro quadrado. Então eu peguei uma área amostral maior para ficar mais confiável o resultado. E aí nós comparamos o bico Stoll, vou falar primeiro com o Air Tractor, comparamos o bico Stoll, que a gente já conhece bem, com os bicos Stoll LD, com os 3 diâmetros de orifício, colocando 24 bicos no avião. Olha o tamanho das gotas comparado com o bico Stoll, muito maiores. E também com mais bicos, mesma coisa, gotas bem mais grossas. Resultados: o bico Stoll produziu 300 micras, 290 micrômetros, e 14 gotas por centímetro quadrado. Já com
O Stall ULD eu tive 400, 450, 500, 400 a 500 micrômetros. Então, gotas muito maiores com esse bico e a presença muito mais rara de gotas finas dentro do espectro. Depois nós fizemos, então, um comparativo aqui só com os números, agora sem os cartões, e se viu que quanto maior o orifício, maior o tamanho de gota. Então é possível trabalhar aí com gotas superiores a 400 micrômetros, que são gotas muito grossas, tanto quando eu uso mais ou menos bicos na aeronave. E os resultados com Ipanema, representando aí 2/3 da frota brasileira, os resultados com Ipanema foram similares. Nós tivemos em torno de 10 gotas por centímetro quadrado e tivemos gotas de 600 micrômetros, gotas gigantes. Como a aeronave voa mais lento, quebrou menos o líquido, as gotas ficaram maiores. Então, novamente aqui, confirmando que o aumento do tamanho do orifício se reflete no aumento do tamanho de gotas. Esse desenho mostra a relação entre a gota do bico Stall de 300 micrômetros que nós obtivemos, a gota do bico Stall ULD no Tractor e a gota do bico Stall no Ipanema. Vejam, quando a gente olha a figura, que a gente vê quanto maior é essa gota, o diâmetro delas. Com o líquido de uma gota de 450, quem foi meu aluno no CAVAG sabe, se fazem 3 gotas de 300. Então ela é uma gota que tem 3 vezes mais líquido. Então ela cai muito mais rápido. Mesmo que ela evapore, ela chega com mais líquido embaixo. Por isso a deriva, se espera, seja muito menor. E com uma gota de 600 no Ipanema, eu faço o dobro da gota do Tractor. E com uma gota do Ipanema ULD, eu faço quantas gotas de bico Stall com o mesmo avião? Faço 8 gotas, está ali embaixo. 8 gotas, a gota é 8 vezes maior. Então ela cai muito mais rápido. Conclusões: os bico Stall ULD geram gotas maiores que o bico Stall comum. As gotas do Ipanema são maiores que a do Tractor, principalmente em função da velocidade de voo. O diâmetro das gotas aumenta com o diâmetro da tubulação dos bicos, embora essa variação seja não muito representativa, todos eles fazem gotas grossas. E a densidade de gota produzida foi proporcional aos DMVs observados e às taxas de aplicação. Houve uma coerência entre os resultados. Fez gotas maiores, fez menor densidade e assim por diante. Trabalhamos sempre com 30 litros por hectare. Acreditamos que menos de 30 litros vai ter uma cobertura muito pobre e pode comprometer a eficácia dos produtos. Observações preliminares dos nossos testes nos indicam uma redução da faixa, largura de faixa, de 10% a 20%. Por quê? Porque a gota é muito grossa e estreita um pouquinho a faixa. E os bico Stall necessitam de taxas de aplicação altas, então, em torno de 30 litros. Aí alguém poderia dizer, mas se eu trabalhar com faixa mais estreita e tiver que aumentar para 30 litros, eu vou perder em rendimento. Vai perder em rendimento. Mas existe uma compensação para isso, a gente vai dizer agora qual é ela. Os bico Stall, então, não são ULD, não são indicados para produtos que não sejam translocáveis, né, sistêmicos, e são indicados para herbicidas sistêmicos. A conclusão, com o fato de limitar a faixa e ter que aumentar o volume de cauda, é o seguinte: perco em rendimento, mas eu não limito o uso do avião. E esse é o grande problema hoje do operador aeroagrícola. Eu trabalho com uma empresa de aviação agrícola que tem 7 aeronaves, e às vezes estão 3 ou 4 paradas esperando condição de vento para voar. Quanto nos custa isso? Quanto nós deixamos de atender os clientes? Então, o menor rendimento operacional, ele pode ser compensado pelo aumento da oportunidade de botar o avião em voo. Em vez de ficar com os aviões parados, eu posso fazer algumas áreas com o bico Stall ULD. Para isso, eu uso os 2 tipos de bico na mesma barra, com as famosas torneirinhas que eu mostrei. Eu faço a área crítica com o Stall ULD, abro as torneirinhas, os registros só desses bicos. Depois eu fecho os registros desses bicos, abro o bico Stall comum e continuo fazendo o resto da área que está longe da divisa com o vizinho, está longe de uma área crítica. Representando isso num desenho, a lavoura verde é a lavoura do meu amigo Colli, que eu estou preparado para tratar com bico Stall. Aqui está a lavoura da velha chata vizinha dele, que eu não posso ter deriva. E aí eu não começo a fazer a área. Mas,
se eu tiver essa oportunidade de 2 bicos na barra, eu começo a área usando stall ULD, faço quantos tiros for preciso, uma carga, meia carga, na área de risco de deriva. A partir dali, eu não tenho mais o risco, eu fecho as torneirinhas do bico ULD, abro as torneirinhas do bico stall comum e continuo fazendo a área. E eu não fiquei com o avião parado, ou seja, eu transformei um período inoperante em um período rentável. Conclusão, o bico stall tem características, o stall ULD tem características que favorecem a redução de deriva. Nossos próximos testes vão ser feitos no Rio Grande do Sul, em situações de vento forte, medindo a deriva. A gente já sabe que tipo de resultado vai obter, mas eu quero quantificar em metros essa deriva, e a gente vai estar trazendo esses resultados para vocês brevemente. Não esquecendo o que a gente fala no CAVAG, né, professor Wellington? Que a deriva é muito mais dependente do planejamento e das condições ambientais do que do bico. Não adianta botar um bico e aplicar com ventão, com uma condição ambiental totalmente crítica. E em caso de dúvida, não aplique. Espere as condições ficarem melhores. Obrigado pela oportunidade, a gente fica à disposição para o debate.